Bom dia, tá feito. Para começar a fazer esse vídeo é uma preocupação, sabe, uns cuidados, sabe, ter que extrair, né, ter que organizar. Eu falava para os meus filhos terça-feira, quando a gente se encontrou no almoço, que eu produzia vídeos e que a tônica do trabalho é justamente o improviso artístico, estético. Há em mim, nesse momento, uma intenção estética, tá certo? Pelo lado da cronologia, então, em fazer crônicas, certo? Mini contos, não sei como é que a gente pode contar. É um texto que não é poético, certo? Então é um texto narrativo, tá certo? E falarei alguma coisa a respeito disso mais adiante aí. Na verdade, eu me coloco como contador de história. Eu lembro que eu estava lá no shopping onde a gente se encontrou, numa mesa assim, sabe? Numa mesa longa de muitas cadeiras, a gente ocupando ali uma parte da mesa, sabe? E à minha esquerda estava a minha filha, sabe? E de repente eu comecei a improvisar, sabe? Ali uma fala, entendeu? E comecei a contar uma história, sabe? E fui que fui, e ela foi ali, sabe? Se deixando levar. Aí de repente, quando eu disse que eu estava mentindo, eu disse, uai, não é verdade não. Eu pensei que era verdade, eu estava acreditando, foi o que ela falou, tá certo? Então assim, eu lembro que quando eu quis fazer letras, sabe, não entendendo porra nenhuma da vida, eu um cara com 20 anos, 21 anos talvez, sabe, em 75 eu estava com 22 anos, certo? E não sabia o que fazer da vida, ali perdido em Manaus, longe dos familiares, os velhos no Xingu, as irmãs aqui em Belém, certo? Um irmão se perdendo lá por São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, tá certo? Então, assim, dessa maneira. Mas eu não estou me queixando, tá certo? Eu acho que a vida é isso, sabe? É um sentimento. E quando eu falava outro dia do Sartre, eu falei de um livro que eu li, não sei se eu li em inglês, não, eu acho que não li em inglês não, o que eu li em inglês foi O Velho e o Mar, do Hemingway, certo? Mas o nome do filme era um romance de Sartre, Jean-Paul Sartre, certo? Que passou aqui por Belém. Eu vou verificar essa história aí, vou ver se eu tenho registro deles aí, fotos, tá certo? Quem passou por aqui foi o Foucault, certo? Como é que chama o Foucault, o primeiro nome dele? Não é Charlie, não, não é Charlie, não sei. Michel Foucault, certo? Michel Foucault passou por Belém, pela Amazônia, não sei se ele foi a Manaus, eu não sei até onde ele foi. Sei que ele passou por Belém, mas não tenho certeza e deixo em aberto, vou verificar também. Mas eu falava, eu quero aqui já dar logo a notícia, certo? Que o nome do livro do Sartre que eu li é A Idade da Razão, tá certo? Não me lembro bem, assim, sabe, do enredo, não vou comentar, não vou me arriscar, não vou falar do tema, tá certo? E apenas direi que o que me ficou na cabeça é que o cara era um professor, e na época eu era um professor. Eu lecionava num colégio anexo ao local onde eu fazia a filosofia, que era tudo o mesmo prédio, certo? E tinha uma divisão, tinha a moradia dos pares salesianos, certo? E tinha a moradia dos clérigos, e eu era um clérigo, certo? Eu fui um cara que professei votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, mesmo que temporários, mas por 2 anos, ou quase 2 anos completos, eu fui clérigo, fui um homem de Deus, tá certo? Porra, vê se pode, olha. Ai, ai. Quando chegava a sexta-feira, nós éramos uma turma assim de uns 12, eu acho que de uns 10 a 12 clérigos, sabe? A primeira turma, uma turma, sabe, que se formou em Ananindeua, aqui na zona metropolitana, sabe? No seminário salesiano aqui, tá certo? Aí eu lembro que. Deixa eu trazer alguma aqui. E eu lembro que nós éramos aí uns 10 ou 12. Quando chegava a sexta-feira, rapaz, todo mundo se danava pro mundo à noite para beber cerveja, certo? Menos eu não sei, eu não sei quem mais, sabe? Eu ficava trancado no prédio, sabe? Ia pra sala de aula, sabe? Colocava um colchão, ia dormir cedo, essas coisas assim. Não tinha muita coisa, não tinha internet, não tinha onde fazer pesquisa. Quando eu vou montar o meu vídeo aqui, sabe, rapidamente, hoje, por exemplo, eu queria falar ali, quero falar de história, quero falar de contação de história. E uma vez a universidade me provocou, sabe, pediu promover um concurso de contação de história, sabe? Era um programazinho ali no campus de Altamira. E eu me meti, tentei elaborar um projeto, mas eu não fui contemplado, eu não tinha a menor ideia, sabe, de como fazer um projeto ou de como ali, sabe, me qualificar, sabe, no projeto, tá certo? E eu falava que quando eu resolvi fazer letras desinformado, eu revelei isso na terça-feira para meus filhos, sabe? Eu não tinha com quem conversar, bicho, tá certo? Hoje, veja, eu promovi aí, sabe, um momento de encontro dos meus 50
com os filhos, tá certo? E a gente conversa, tá certo? E a gente está aberto hoje, os meios hoje de comunicação social favorecem, né, a telefonia, certo? E aí, entendeu? E a gente pode conversar, pode até se ver, certo? Falando, entendeu? Mesmo que digitalmente, certo? Mas assim, e dá para trocar ideias, tá certo? Eu sou um poço hoje de informação, quem quiser dos meus filhos conversar comigo está em aberto. Mas me parece que eles têm assim, sabe, um certo temor. Eu não vou dizer que seja temor nem respeito, é uma apreciação aos princípios. Creio eu que eu acho que foi isso, sabe, que eu consegui passar para eles, o espírito da autonomia, tá certo? O espírito de tentar resolver as coisas por si próprios, tá certo? E é isso que acontece, é isso que eu observo e é isso que me satisfaz por sentir, sabe, que eles tomam suas próprias decisões. Eu não me meto na vida deles, tá certo? E dessa forma, quando eu decidi fazer letras, eu não tinha com que fazer essas trocas de aí, sabe? Essas trocações aí, sabe? De informações, sabe? De ajudas e essas coisas todas aí, tá certo? Eu tive que tomar a decisão por mim mesmo e eu disse que eu ia fazer letras, quando não sei se eu passava de frente o prédio ali do ICHL em Manaus, tá certo? Como é que chama aquela rua? Eu não vou lembrar agora. Mas o bairro ali, como é que chamava aquele bairro ali, certo? Bairro é. Sei, como é que chama? Então, acho que tem um bairro. Não, acho que era o bairro de Fátima. Não, o bairro de Fátima é aqui em Belém, certo? O bairro de Fátima. Eu não sei se era Fátima também ali, eu não sei. Sei que tinha um prédio onde funcionou um seminário, acho que seminário São José, aí depois, sabe, não sei se era dos Salesianos, não sei de quem era aquele padre, e mais embaixo um pouco ali na Ramos Ferreira, sabe, tem a igreja de São José, eu não sei se tem uma coisa, São José ali tem a ver com São José aqui, tá certo? Aliás, esse tempo agora que nós falamos de São José, um cara madurão que casou com uma menina nova, sabe? Pô, o cara velhão já, rapaz, sabe, com filhos adultos, sabe? Ele tinha um filho mais velho, sabe, que ficava dando corda, e parece que esse filho mais velho, sabe, estava interessado na mulher do velho, certo? Porra, aí não dá certo. Mas eu pulo essa parte aí que eu não vou me meter nisso agora aí. Mas eu só sei que o prédio onde eu fiz o curso de letras, tá certo? Tinha a instalação ali do Instituto de Ciências Humanas e Letras, o ICHL, que foi ali um tempo governado pela Freida Bittencourt, tá certo? Que foi uma política, foi uma professora da Universidade do Amazonas, sabe? E ela conseguiu ser governadora do estado, rapaz, ver se pode. Eu não sei qual era o partido dela. Eu não sei se era o MDB, eu não sei. PMDB na época, eu não sei. Só sei que eu me envolvi com ela, me envolvi com um grupo opositor a ela, certo? E me tornei diretor de uma escola por essas vinculações com ela, tá certo? Não diretamente com ela, mas através de um deputado estadual chamado João Pedro, tá certo? Que era um técnico agrícola, salvo engano, e que trabalhava numa repartição que cuidava de assuntos agrícolas no Amazonas, eu não vou me lembrar, tá certo? Mas foi esse deputado que me enquadrou, rapaz, me colocou dentro ali, sabe, de um colégio em Manaus, eu não vou dizer o nome aí que é para não complicar. Mas assim, eu decidi que eu iria ser escritor disco, tá certo? Eu não tenho a menor pretensão, sabe? Exceto, eu revelei para os meus filhos, sabe? Que a minha ideia é essa. Aproveitar esse material aí, sabe? E aproveitar esse material aí digital, tá certo? Esse material magnético aí e tornar esse material magnético um livro, que isso é possível hoje. E eu quero me enquadrar, sabe? Na modernidade, sabe? Nos tempos modernos que a gente vive. Deixa-me falar de um garoto. Eu falava aqui, rapaz, que quando eu fui moleque, e ali, sabe, eu era coroinha, tá certo? E morando aqui no Guamá, sabe, eu era da paróquia de São Pedro e São Paulo. Bem ali tem a paróquia de São José de Queluz, ali na entrada do bairro de Canudos, tá certo? Aqui no meu bairro, aqui, sabe, para onde eu me instalei quando vim do interior, tá certo? O bairro do Guamá, sabe? A bairro aqui em terras de várzea, entendeu? Terras baixas e por conta disso, sabe? A pobretude veio para cá, tá certo? E aqui, rapaz, um local de pobres aqui, o meu bairro, sabe? Tem gente pra danar na porra desse bairro, tá certo? Esse bairro, inclusive, teve hospitais aqui, sabe? Que hospedavam, recebiam doentes, sabe? Doentes, acho que doentes de pele, certo? Leprosos, sabe? Eu acho que teve instalações aí hospitalares aí, sabe? Entrava ali tem um Igarapé aqui no meu bairro, sabe? Como é que chama aquele bairro ali? Não vou lembrar agora, manjado o nome, rapaz, sabe? E onde está a universidade? A Universidade Federal do Pará está bem em cima, sabe, desse igarapé, tá certo? Belém é cheio de igarapés, mas tem esse igarapé que tem a entrada ali no Rio Guamá, tá certo? E
Tucunduba, rapaz, Tucunduba, tá certo? É o nome do igarapé. Ele rasga, entra ali pelo Guamá e vai rasgando. Ou vai rasgando não, sabe? As águas dele vieram rasgando, eu não sei onde é a nascente dele, tá certo? Eu sei que de onde é a nascente ele veio rasgando, rasgando, rasgando e ele cai no Guamá, no rio Guamá, tá certo? Guamá que banha aqui a região, Guamá que é poderoso, certo? Guamá é poderoso. E eu só sei dizer, rapaz, que eu vim pra cá por circunstâncias, tá certo? E eu conheci o Luizinho, rapaz. O Luizinho era filho numa família, tá certo? Onde tinha um pé de cutiteiro, certo? Eu acho que é cutiteiro, a árvore que dá cutite é cutiteiro. Eu tô aqui inventando, tá certo? Ainda não fui no dicionário para ver se é cutite mesmo, sabe? C-U-T-I, certo? Não, C-U-T-I-T-I, cutite, eu não sei se é. Eu cheguei até a dizer, sabe, que talvez na Mata Braba tenha cutite, certo? Que se tivesse, sabe, porra, os viados agradeceriam que viado gosta de comer cutite, tá certo? O caçador na mata, quando ele vai caçar, certo? Ele primeiro, ele observa a mata, tá certo? Ele conhece a mata e observa onde tem fruteiras, tá certo? Onde tem fruteiras tem comedores de fruta, tá certo? E é ali que ele se faz, mas eu não vou falar agora de caçador e nem de, sabe, de árvores de árvores de fruta, certo? Fruteiras, não vou falar disso não. Eu queria falar do Luizinho, rapaz, sabe? E quero falar do terreno, rapaz. Esse terreno da família do Luizinho, não sei por que Cargas d'Água hoje, recebe um prédio onde está a unidade básica de saúde do Guamá, tá certo? Municipalizada. E um dia, rapaz, houve uma controvérsia entre o governador e o prefeito por questões ideológicas. O prefeito era do PT, tá certo? Na época, eu acho que o Edmilson ele começou a governar com o PT a partir de 96. E na época e no mesmo período começou a governar um tal de Almir Gabriel, tá certo? E os dois faziam disputas, o Edmilson pelo PT e o Almir Gabriel pelo PSDB. Dois partidos sociais-democratas, tá certo? Só que o Edmilson era de uma corrente, o PT se organiza em tendências e correntes, e o Edmilson era da corrente, a corrente local, certo? Chamada Força Socialista, corrente essa na qual eu me filiei também, tá certo? E foi até um tempo, enquanto fui do PT, até 2005, certo? Eu era da corrente socialista. Hoje, creio eu devo estar afiliado ainda, hoje, mas não mais ao PT, mas ao PSOL, e eu faço parte da APS, Ação Popular Socialista, mas não vem ao caso eu falar disso agora. Eu só sei dizer, rapaz, que havia essa disputa ideológica entre o Almir e o Edmilson, sabe? E o Almir disse, não, aqui nesse terreno ninguém vai fazer porra de unidade de saúde, não. Se quiser, vai fazer na puta que pariu. Não vai ter, não. Aí o Edmilson foi pra puta que pariu, sabe? Arranjou um lugar mais embaixo ali na Barão, tá certo? Por trás de uma igreja evangélica, tá certo? E construiu ali um pronto-socorro, rapaz, sabe? É o pronto-socorro do Guamá. Ali, sabe? Acho que faz frente. Acho que o nome da rua é São Miguel, eu acho. E tem uma passagem ali, 11 bandeirinhas, eu acho, sabe? Onde tem uma mulher que faz PF. De vez em quando eu vou lá, mas eu não gosto muito da comida de lá, não. E assim, eu acho que é na São Miguel, rapaz, sabe? A rua principal, a rua que passa em frente ali ao pronto-socorro. Mas assim, é totalmente inviabilizado por questão de acesso, rapaz, sabe? O pronto-socorro é um local onde recebe pessoas que, sabe, vem em situação de emergência, sabe? De urgência, aquela coisa toda, tá certo? Porra, vem nas últimas e precisa de acesso para chegar logo, rapaz, sabe? E ali na Barão, onde estava a moradia do Luizinho, era o melhor local, bem em frente à paróquia de São Pedro e São Paulo. A Barão ainda é uma rua larga, tá certo? Porque o pessoal, rapaz, nas cidades, eles vão fechando, sabe? Vão fechando o espaço público, vão caindo para dentro das ruas e vão tornando as ruas quase becos. É o caso aqui da minha rua, tá certo? O nome da minha, não vou dizer o nome da rua, certo? Mas assim, daqui, sabe, umas 5 ou 6 quadras, ou quarteirões, tá certo? As ruas são relativamente largas ali, sabe? Perto ali da Gentil, ali perto da Conselheiro, ali, sabe? Na confluência da minha rua com essa Conselheiro e com a Gentil. Lá é larga, tá certo? Mas vem estreitando, vem afunilando, chega no trecho, sabe? Que os caras construíram moradias dentro dela, tá certo? Aí tem que desviar. Aí retoma ali, como é que chama o nome da rua? Por trás ali da feira municipal, tá certo? Como é que chama a rua ali? Mucajá, tá certo? A rua Mucajá. Eu nem sabia desse nome aí, tá certo? Tive que me acostumar com esse nome, Mucajá. Aí a partir da Mucajá, a minha rua retoma de novo, sabe, o fluxo, e vai, chega até uma tal de passagem ao Vino, rapaz, e ali tranca de novo, que o pessoal construiu moradias no leito, sabe, no leito dela. O destino dela, feito água, sabe, correndo, era chegar na Bernardo Saião, bicho, sabe. Porra, mas os caras impediram a via, rapaz, a via de chegar na Bernardo Saião. Teria que desobstruir, teria que desapropriar, tá certo? Porra, cara, eu não sei até que ponto isso, sabe? Eu não sei se é necessário desobstruir, tá certo? Eu não sei.
Eu só sei que é assim. E eu só sei dizer que houve essa porrada, sabe, entre o Almir Gabriel e o Edmilson Rodrigues, sabe? Uma vez o Edmilson Rodrigues, rapaz, não teve o que fazer, foi lá ali para a rua Dom Pedro, lá no centro, ali para as bandas da Pedro Álvares Cabral, sabe? E pegou um trator e chamou um pessoal aí, sabe, uma milícia que tinha dentro da Força Socialista, tá certo? E chamou a guarda municipal, ele era prefeito, e pegou um trator e derrubou um portão de uma empresa, tá certo? O empresário se apropriou da rua Dom Pedro, rapaz, que partia da beira do rio, ali da Bahia, sabe? Aí o cara se instalou, sabe, ali onde está o empreendimento do velho da Van, tá certo? Ele se instalou ali e obstruiu, rapaz, a rua, correu o muro, sabe? Eu acho que a rua passava ao lado ali, sabe, do terreno, que ele se apropriou. Porque aquele terreno ali, rapaz, a beira de rio, as beiras de rio são terrenos de marinha. Certo? São terrenos de marinha, são possessões, digo eu, da União, tá certo? São terras da União. E ali, a União vai permitindo ali, sabe, que o cidadão vá ocupando ali, tá certo? E fornece ali um termo de ocupação, ou uma autorização de ocupação, ou qualquer coisa assim, tá certo? E esse empresário tá ali de favor. Aí ele resolveu, rapaz, se apropriar da rua. Tá certo? Porra. Aí o Edmilson, só de escroto que ele é, sabe? Ele pegou um trator, sabe? Jogou o portão embaixo, foi um Deus nos acuda. Me parece que a questão estava sob júdice na Justiça Federal, tá certo? E corre de cá, corre pra colar, sabe? E o Almir Gabriel correu com a força dele, sabe? Com a PM, sabe? E aí cerca e não sei mais o que, tira o trator, sabe? E vai e grita e, sabe? Aí o cara escreveu uma frase, hoje tem lá: Deus habita este lugar. É engraçado. Poderia ser o nome desse vídeo, nós estamos em tempos natalinos, sabe? Deus habita este lugar, só para inventar, sabe? Essa porrada, esse porradal que o Edmilson criou, sabe? Ali na Dom Pedro. Eu estou contando aí, sabe? Com poucas informações que eu tenho. A maior parte dessa história que eu estou contando é invenção, tá certo? E assim, vou pedir agora licença para Guma, vou desejar para ela, certo? Um feliz ano novo, certo? Papo furado, não tem nada a ver, rapaz. Não vou desejar porra nenhuma. Mas dessa feita eu falei do Luizinho Coroinha, tá certo? E da porrada que houve entre o Edmilson Rodrigues e o Almir Gabriel, que foram dois governantes aqui do Pará e da Prefeitura de Belém. Bom dia, Guma, tá certo? E não vou desejar saúde para ti porque tu és só apenas imagem, tá certo? És um ser morto já, tá certo? Não vais precisar. Deixa eu falar aqui de um tal de Gilgamesh. Eu vou ler como está escrito, Gilgamesh, tá certo? Eu não sei porque está assim, aí o cara está dificultando a leitura, tá certo? A imagem está assim borrada, mas diz assim, eu quero falar de caboclos contadores de história, tá certo? Quando são 17 minutos de vídeo, eu queria falar, eu tenho umas coisas escritas aqui, eu queria falar do Mr. Spock, tá certo? Da Jornada nas Estrelas, tá certo? E eu queria falar do Euler, certo? Que trouxe aí umas notícias escrotas, sabe? Ele foi perambular pelas ruas e encontrou nas ruas ali do Rio de Janeiro, sabe? Dezenas, centenas de pessoas. Eu não sei se ele cruzou com centenas, mas assim, de pessoas aí nas ruas, certo? Enquanto uns estão trancados em seus apartamentos ou em suas casas aí, sabe? Confraternizando, sabe? Com frango, com carne branca, carne vermelha e aquela coisa toda, bebidas, etc e tal. Tem uns que estão na rua, bicho, e ninguém se importa com essas pessoas. Se diz que essas pessoas são pessoas fracas, tá certo? São pessoas desinteressadas na vida, pessoas preguiçosas, pessoas desmotivadas, sabe? É o que diz, tá certo? E o discurso de Yeshua não foi esse aí, tá certo? Essas pessoas que pensam assim dizem que os fracos, sabe? Os oprimidos são fracos, tá certo? E são fracos porque se deixam oprimir, tá certo? E vivem na rua, certo? Porque pouco se esforçam. Tá certo? E Yeshua não fez esse discurso, tá certo? É um discurso que tem 2.500 anos, só que Yeshua tem um problema, rapaz. Tem um problema com a história, certo? Que contaram em torno dele, tá certo? Uma história antiga de mais de 2.000 anos, aí que eu vou falar do Gilgamesh, tá certo? E tem uma história do seu tempo, tá certo? O ser histórico que ele foi. E assim, sabe, entre um e outro, sabe, tem as misturas de vários temas, sabe? E assim, pessoas pedindo aí, sabe, um Messias e aquela coisa toda. Lá sim, lá no mundo antigo ali, sabe, ali entre os dois rios ali, sabe, na Mesopotâmia, tem essas histórias aí do Messias, tá certo? E o Gilgamesh, de certa forma, foi uma figura parecida assim, tá certo? Eu quero falar de Homero, hein, quero dizer, hein?
Mas aqui diz assim: os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, na antiga Mesopotâmia, foram contados os feitos por 2000 anos, até que um grande incêndio em 612 a.C. devastou a biblioteca de Nínive, que guardava os registros escritos. Nínive deve ser uma cidade lá da Mesopotâmia, uma cidade antiga da Mesopotâmia. Ou foi, certo? Sem eles, sem os escritos, o nome de Gilgamesh foi sendo pouco a pouco esquecido até desaparecer completamente. Desapareceram também os registros das sociedades que povoaram a Mesopotâmia e regiões vizinhas, e com eles o passado do Oriente Próximo, tá certo? Oriente Próximo. Nós estamos falando da Ásia aqui, tá certo? Passaram-se 2.400 anos, quando o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu as ruínas soterradas da biblioteca de Nínive em meados do século XIX. Foram encontradas cerca de 30 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. Eram fragmentos que formavam 1.200 textos distintos. Entre eles, os fragmentos, estavam as 12 plaquetas contendo a epopeia. Veja, epopeia. Epopeia é estilo, é forma de escrever, tá certo? Mas não deixa de ser, tá certo? De escrever e de falar, tá certo? Aqui, contendo a epopeia de Gilgamesh, tá certo? Aí, uma fabulosa história, tá certo? Uma fábula aí, uma história aí, sabe? Inventada, tá certo? Desse herói que foi recuperado 48 séculos depois de seu reinado, e mais uma vez encantou historiadores e o público leigo, tá certo? Então o que está contando aqui é que Gilgamesh voltou a viver, tá certo? A biblioteca de Assurbanipal em Nínive. Assurbanipal foi um rei, certo? Ele viveu ali no século 7 para 6, no século 7 antes de Cristo, tá certo? O grande rei do Império Assírio, foi um assírio. Hoje não tem mais ali, sabe? Os assírios é hoje onde está ali onde está o país do Saddam Hussein, o Iraque, tá certo? Foi um grande conquistador, um imperialista, certo? Um imperador, tá certo? Mas foi um filho da puta, tá certo? Porque ele oprimiu povos, sabe? Ele dirigiu violência, fez guerra, tá certo? Não dá aqui pra gente ler esse cara com bons olhos. Mas além de saqueador, tá aqui, ó, saqueador é uma palavra boa, do Egito e de Susa, foi também o criador de uma notável biblioteca considerada a primeira da história. Esse puto não sabia direito o que estava fazendo, ele matava a gente, tá certo? Localizada no palácio de Assurbanipal, em Nínive, a biblioteca possui uma coleção com milhares de placas de argila, contendo textos em escritas cuneiforme, alguns em duas línguas, o sumério e o acádio. Eram hinos, poemas, contratos e textos sobre assuntos variados: geografia, matemática, medicina, religião, astronomia, leis, presságios, relatos de viagens e aventura, etc. Tá certo? E aqui tem um mapa aqui mostrando aqui a região dos dois rios, tá certo? Seria interessante mostrar direito. E aqui as plaquetas, tá certo? Onde conta essas histórias aí, tá certo? Assurbanipal, que tinha grande interesse pela literatura e erudição, isso é mentira, ele estava mais preocupado com a propaganda e com a publicidade de seus feitos, enviou escribas aos centros de saber da Babilônia, Uruk, Nippur e Acade, com a missão de copiar em tabuletas de argila todos os assuntos então correntes. Tá certo. Os escribas também traduziram as antigas escritas para o semítico acadiano da época. A biblioteca desapareceu em 712 com uma coligação de babilônios. São 23 minutos, eu tenho que correr. Citas e medos. Digo melhor, vou ler de novo. A biblioteca desapareceu em 612 quando uma coligação de babilônios, citas e médios invadiu e ocupou Nínive, incendiando o Palácio Real. Tá certo? Então veja aí, a guerra, certo, incendiou o Palácio Real. Os tabletes de argila ficaram parcialmente cozidos, processos que paradoxalmente ajudou a preservar as placas. Porém, os textos escritos em placas de cera, como o papiro, couro e papiro, vou repetir, tá certo? Porém, os textos escritos em placas de cera, couro e papiro foram perdidos para sempre. Eu paro por aqui para falar de Gilgamesh, que é uma história, uma epopeia, tá certo? Uma fábula, tá certo? Uma fábula, como a gente fala, um mito, tá certo? Um escrito ou uma fala, sabe, sobre seres
extra-realista, como é que a gente fala? Fantástico, seres fantásticos, certo? É uma escrita fantástica, é um assunto fantástico de seres da fantasia, do mundo mágico, até onde a capacidade pode alcançar, tá certo? Esse é Gilgamesh. Aí, sabe, quem escreveu sobre Gilgamesh, eu não sei se fala aqui, tá certo? Mas a gente pode deixar para ver isso depois e eu paro por aqui. Porque eu vou falar agora de... eu quero falar do... eu tinha marcado já aqui, rapaz. Eu tinha marcado aqui, sim, os poetas, tá certo? Eu queria falar primeiro de Homero, tá certo? Os Aedos. Eu vou falar Aedos, tá certo? Pronunciando as duas vogais, tá certo? Porque eu estou lendo aqui em grego, tá certo? Aedos, os poetas da antiga Grécia, tá certo? E eu quero falar sobre isso aqui rápido, entendeu? São 25 minutos. Porque o que eu quero falar de contação de história, porque está na minha cabeça o que o Lejane falou a respeito de Escho, tá certo? Que tem o Escho da literatura, tá certo? O Escho dos grandes feitos ali, que se confunde um pouco com o que foi falado, dito ali na Mesopotâmia. Eu trouxe Gilgamesh justamente por isso, sabe? De repente a história que contém ali na Bíblia, ali nos livros, no Talmud, ali, sabe, ali no livro dos gregos, dos religiosos hebreus ali, judeus, como é que chama? Não vem agora o nome, mas não me interessa, tá certo? Eu falei da Bíblia, acho que eu estou matando. E nos evangelhos, narra a história de um personagem ali, sabe? Daquela região ali da Mesopotâmia, tá certo? Daquela região ali, mais embaixo, então, vamos colocar ali da Palestina. E Yeshua foi um judeu, tá certo? E viveu ali na Palestina. E era um judeu palestino, tá certo? E assim, e aí e ao lado disso aí, na época, nesse tempo aí também, sabe, corria ali na Grécia, ali, sabe, nas ilhas gregas e ali no Mediterrâneo, mas na Europa, tá certo, na parte europeia, tinha os Aedos, tá certo? Aí os Aedos, os poetas da Grécia Antiga, quero ver se eu encontro aqui o nome do Homero. A Grécia Antiga foi o berço de uma rica tradição poética, na qual Aedos desempenharam um papel fundamental. Quando se fala na poesia, tá certo? O texto poético é um texto diferente do texto prosaico, tá certo? A poesia é feita em versos, tá certo? E o prosaico é feito em linhas cursivas, tá certo? A diferença é só essa. Mas tem mais diferença aí, tá certo? O poético ali, sabe, carrega os sentimentos, tá certo? E vai ver, tá certo? Mas creio eu, então, que a diferença mesmo é questão de cursividade. A poesia é mais assim, é transversal e o prosaico é mais linear, tá certo? Não sei se eu estou aqui falando merda, tá certo? Mas a Grécia Antiga foi um berço de uma tradição poética na qual os Aedos desempenharam um papel fundamental. Os Aedos eram poetas e cantores que transmitiam a história e a cultura grega através de suas obras. Nós aqui, os nossos indígenas aí, tá certo? Vai ver que a minha bisavó, tá certo? Ela participava de rituais onde se contavam histórias, tá certo? E se contavam e cantavam histórias, tá certo? Vai ver que ela foi uma cantora também e uma contadora de história, tá certo? Lá na tribo dela. Eles eram considerados os guardiães da tradição oral. Está aqui a explicação. A tradição oral. O oral é o que é o falado, tá certo? Diferente do escrito. Veja aqui os tabletes aí sobre o Gilgamesh, tá certo? Estavam em plaquetas de barro, tá certo? Então veja que aquele povo ali, o povo do Assurbanipal, ali os assírios, tá certo? Ali os sumérios, eles já tinham ali, sabe, já sabiam fazer traços no barro, sabe, naquelas plaquetas ali, e introduzir significado naqueles traços, naqueles traçados, tá certo? E combinavam ali, sabe, que um traço assim quer dizer isso, um traço assim quer dizer assado, entendeu? E assim, sabe, se possibilitou o que hoje nós temos. Veja que meu olho hoje está dirigido aqui para o monitor, sabe? E eu estou lendo aqui, sabe, tradição oral, eu estou lendo, bicho, eu consigo aí, sabe, ver o que foi aqui, em língua portuguesa aí, sabe, a seleção que se fez dos traços aí de escritas, dos símbolos, das letras, tá certo? Que me fazem traduzir, tirar significados do que está ali, sabe, traçado no texto do notebook, tá certo? Então, os Aedos eram considerados os guardiães da tradição oral, e eu falo rápido porque meu tempo é rápido, eram considerados os guardiães da tradição oral, responsáveis por preservar a memória coletiva e transmiti-las às gerações futuras, tá certo? Então, veja que o texto do Gilgamesh ele vai inovar ali, sabe, veja que o fogo destruiu ali a cidade de Nínive e a biblioteca do Assurbanipal em 612 a.C., ou seja, 600 anos, tá certo? E nós estamos aqui falando dos poetas, tá certo? Os que cultivavam ainda tradição oral, tá certo?
E lá, veja que lá, já no tempo também do Assurbanipal, havia papiros, havia material ali, sabe, recebendo impressões em cera e aquela coisa toda, tá certo? Que foram destruídos por conta disso, por conta do material. A importância dos aedos na Grécia era imensa. Eles eram reverenciados como detentores do conhecimento e da sabedoria ancestral. Os caras, além de fazerem tudo isso, também eles produziam entretenimento. Suas obras eram uma forma de entretenimento, eu acabei de falar sem ler, olha, mas também de educação, sabe? Pois através delas as pessoas aprendiam sobre a história, a mitologia e os valores da sociedade grega. Veja que a história, ou seja, mais ou menos uma aproximação da realidade, e a mitologia que era pura invenção, tá certo? O que estava na cabeça, tá certo? E é disso aí que a gente fala hoje, rapaz. Hoje esses caras aí da extrema-direita, sabe, se vale muito da mitologia, tá certo? Para trazer, sabe, essas coisas antigas para o presente, entendeu? Que não tem mais significados para nós porque já foram superados. São coisas velhas, coisas antigas, tá certo? Com poemas éticos, os aedos viam de regra... Quê? Com os poemas éticos, os aedos, via de regra, invocavam as musas, as quais eles creditavam a inspiração para compor o poema, tá certo? É que nem eu aqui, tá certo? Eu deveria ter invocado, eu no caso aí, no mínimo que eu invoco aqui é minimozinho, tá certo? Para me garantir memória para eu poder ficar aqui reproduzindo os textos, tá certo? Mas neste momento aqui, tá certo? Eu estou fazendo aí, apelando às musas, tá certo? E pedindo inspiração para compor esse poema, tá certo? Esse texto que eu estou fazendo aqui, quando são 30 minutos e 51, indo para 32, 31, tá certo? São 30 indo para 31. Nesse sentido, um poema recitado por Aedo era mais do que uma simples canção, mais um discurso religioso que revelava a própria verdade, uma vez que essa prerrogativa eram dadas pelas musas. Eu vou parando por aqui, bicho. Eu vou parando por aqui porque eu não posso ter pressa, rapaz, tá certo? E eu acho que eu vou me chamar de Aedo, tá certo? Aedo moderno, tá certo? Para traduzir justamente esse esforço que eu faço hoje de estar aqui, tá certo? Com essa pressa desgraçada. Foi isso que eu revelei para os meus filhos, tá certo? Eu quero um texto poético aqui, tá certo? Eu quero um texto estético, tá certo? E sem tirar nem pôr. Uma vez falado, tá certo? E tá falado, e digo então que o meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? E quem fala muito da Bom Dia Cavalo é o meu canal, tá certo? E nesta quarta-feira, bicho, dia 25 de dezembro, tá certo? Eu digo bom dia a todos, bom dia.